E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a família real no Brasil. Por que a família real se mudou para o Brasil? É sobre isso que vamos conversar. No início do século XIX, a Europa vivia uma grave crise política e militar. De um lado, o grande exército francês de Napoleão Bonaparte, que dominava ali o continente. Do outro lado, havia a Inglaterra, com a sua enorme armada, que era a senhora dos mares. No meio desses gigantes estava Portugal, economicamente pobre, e apesar das suas inúmeras colônias, ele continuava bem fragilizado, a economia portuguesa, né? Quando o imperador francês decretou o bloqueio continental, que seria ali a proibição dos países europeus de manter qualquer relação comercial com a Inglaterra, o governo português se viu num certo dilema. Por um lado, Portugal ia se submeter ao bloqueio e romper com a Inglaterra, que significava ali expor as colônias portuguesas ao poderio naval inglês. Por outro lado, desacatar a ordem de Napoleão resultaria na invasão de Portugal pelas tropas francesas. Ou seja, Portugal estava numa situação bem complicada. Vale mencionar que a intenção de transferir a corte portuguesa para o Brasil não era nova. Ela já tinha sido cogitada em vários outros anos, desde ali do século XVII. Mas diante das pressões daquele momento, a mudança foi vista como a melhor opção por Dom João e alguns de seus ministros, porque isso iria evitar o conflito militar direto com a França e garantiria a segurança da família real e também impediria a invasão do Brasil pela Inglaterra. Então, em outubro de 1807, a Inglaterra e Portugal negociaram a transferência da família real para o Brasil, que seria ali totalmente escoltada pela esquadra inglesa em troca ali de vantagens comerciais. Então, no dia 29 de novembro desse mesmo ano, a família real, acompanhada de aproximadamente 10 mil pessoas, partiu do porto de Belém, em Lisboa, com um destino para o Brasil. Nos navios partiram ali também joias, louças, mapas, arquivos oficiais e também moedas da coroa portuguesa e também ali da Europa, vários mapas bem específicos. No dia 24 de janeiro de 1808, a embarcação que conduzia o príncipe regente Dom João atracou em Salvador. Pela primeira vez, uma família real europeia pisava em solo americano. Dias depois, Dom João assinou o decreto que abriu os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas e, ao abrir os portos brasileiros, o príncipe cumpriu o acordo feito com a Inglaterra. Para completar essa aliança, em 1810, Dom João assinou o Tratado de Comércio e Navegações, que concedia tarifas privilegiadas às exportações inglesas. A abertura dos portos decorreu também da ocupação de Portugal pelas tropas francesas. Com o território invadido, os portugueses não teriam como abastecer o Brasil com os produtos europeus. Assim, a Carta Régia de 1808 autorizou a entrada no Brasil de produtos transportados em navios portugueses ou de nações amigas de Portugal. O mesmo foi estabelecido para os produtos do Brasil levados para o exterior. Para o Brasil, a abertura dos portos teve grande importância, pois ela significou o término do exclusivo comercial metropolitano, que era aquela questão da colônia só poder comercializar, só poder mandar produtos para a sua metrópole, no caso Portugal. Em 8 de março de 1808, o navio que transportava o príncipe Dom João e a rainha Maria I atracou no porto do Rio de Janeiro. Nesse momento, a capital da colônia parou para homenagear a família real ao som de sinos e também dos tiros de canhão. Aos poucos, a colônia se transformou em sede da administração portuguesa. As repartições que cuidavam das finanças, do comércio, da agricultura e de outros serviços foram transferidas para a cidade do Rio de Janeiro. Agora, vamos falar um pouco sobre as inovações que a família real trouxe para o Rio de Janeiro. A família real ela procurou trazer para o Rio o modo de vida europeu. A preocupação em mudar a imagem da sede da corte levou o governo português a tomar uma série de medidas que mudaram a fisionomia da cidade, tanto no seu aspecto urbanístico quanto em seu aspecto cultural. Córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação e muitos aterros e estradas foram construídos. Em 1808 se criou a Imprensa Régia, o Real Horto, que é o atual Jardim Botânico, o Banco do Brasil. 2 anos depois foi fundada a Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, e em 1816 Dom João trouxe ao Brasil a Missão Artística Francesa, que formada, entre outros artistas, pelos pintores Tonet e também o Debré.
Além disso, se tornaram comuns eventos sociais, como bailes, óperas e jantares aristocráticos, bem como, por exemplo, o famoso beijamão, que seria uma cerimônia típica das monarquias europeias absolutistas, em que o rei ouvia as queixas dos súditos e poderia lhe conceder alguns favores e alguns benefícios. Ao contrário do luxo que eu acabei de conversar com vocês, as condições de vida da maior parte da população eram bem precárias. Não existia, por exemplo, sistema de esgoto, coleta de lixo e, por isso, o mau cheiro e as doenças faziam parte do cotidiano da cidade. Além disso, faltavam, por exemplo, alimentos, água potável e também moradia. Os mais atingidos de toda essa situação eram os escravos e os libertos, que moravam geralmente ali em cortiços. Uma nova dignidade ao Brasil. Com a derrota napoleônica na Europa, as potências europeias reunidas no Congresso de Viena determinaram que as monarquias destituídas por Napoleão reassumissem o trono. Como as resoluções em Viena só reconheciam Lisboa como sede do governo português, Dom João deveria regressar a Portugal para assumir o trono. Porém, a família real já estava devidamente instalada no Brasil e nem Dom João, nem muitos súditos vindos ali com a corte tinham a intenção de voltar tão cedo para Portugal. A solução encontrada pelo príncipe foi elevar a sua colônia americana, em dezembro de 1815, à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa mudança oficializava a nova organização da monarquia portuguesa perante as demais nações europeias. Essa medida também reforçou a importância do espaço americano no conjunto do Império Português e deu uma nova dignidade política ao Brasil. A decisão de Dom João em permanecer no Brasil também revelava um temor. O seu retorno a Portugal poderia levar à desintegração do Império Português e à substituição no Brasil por uma fragmentação territorial de caráter republicano, que vamos ver um pouco mais para frente. A transferência da família real para o Rio de Janeiro teve um significado importante para as relações entre Portugal e Brasil, e também para as elites luso-americanas. O centro econômico até então, centrado em Portugal, se transferiu para a América, e todo esse processo foi chamado de interiorização da metrópole. A proximidade da figura do rei criou expectativas nas elites, que queriam ali uma concessão de favores, atribuições de honrarias e também títulos de nobreza. Dom João aproveitou essa situação para obter apoio financeiro das elites do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e também do Rio Grande do Sul. O Centro-Sul se tornou a principal área econômica do Brasil, e os poderosos dessa região queriam se impor diante das demais elites regionais, principalmente o Nordeste. Dessa forma, a transferência da família real modificou hierarquias entre ali as províncias do Brasil. Isso, na prática, significou benefícios especiais ao Rio de Janeiro e o aumento de impostos em outras regiões para custear a instalação da corte portuguesa. Nesse momento, o Nordeste, que em séculos anteriores desfrutou de riqueza e de certa forma prestígio trazidos ali pela economia açucareira, ele enfrentava nesse momento uma situação crítica que foi ali no início do século XIX. Nesse período, a região passava por uma grave crise econômica, causada principalmente pelo declínio das lavouras de exportação. Além disso, a população estava descontente com o controle que os portugueses exerciam sobre o comércio e também os altos cargos administrativos, sem contar, é claro, com a sobrecarga de impostos cobrados do governo ali sediado no Rio de Janeiro após a transferência da corte para o Brasil. A combinação desses acontecimentos que eu acabei de falar para vocês levou à Revolução Pernambucana de 1817. Padres, artesãos, militares, juízes, proprietários de terra e outros setores sociais tomaram o governo de Recife e proclamaram a República. Esse movimento ele instalou um governo provisório que foi inspirado ali no Diretório da Revolução Francesa e propôs a elaboração de uma constituição que expressasse princípios do liberalismo, a liberdade de imprensa, a soberania popular e a intolerância religiosa. Porém, não havia muita organização entre os revoltosos e entre as suas ideias. Por exemplo, os pobres eles queriam conquistar a igualdade, enquanto as elites buscavam de certa forma a autonomia política e não se importavam muito com os outros detalhes. Esse movimento ele atingiu a Paraíba, o Rio Grande do Norte e também Alagoas.
Porém, após pouco mais de 2 meses, o governo do Rio de Janeiro, com o apoio da Bahia, retornou o controle de Recife e reprimiu com muita violência os revoltosos. Apesar da derrota, a Revolução Pernambucana representou um duro golpe à monarquia portuguesa e para o embaixador Gonçalo de Barros, a Revolução Pernambucana representou aos olhos do mundo o acontecimento fundador do Brasil, que passou a ser visto não mais como colônia, e sim como uma entidade nacional independente de Portugal. Então essa foi a nossa aula sobre a vinda da família real ao Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!